Irmãos amados, se alguém nos perguntar dessa forma, irmão, irmã, por que você rejeitou de amar Senhor Jesus? O quê? Quando que eu rejeitei o amor de Jesus? E também, eu não posso dizer que eu amo perfeitamente o Senhor, mas sempre eu tenho vontade de amá-lo. Não falaria assim? Mas o pessoal vai perguntar ainda assim. Mas não, você rejeitou de amar o Senhor muitas vezes. E você virou costa para Ele. Que papo é esse? Eu nunca fiz isso. Quando que eu fiz isso? Claro, mesmo que você não perguntando isso, você vai pensar por dentro, né? Quando que eu... Não, como? Como isso é possível? Eu amo o Senhor, eu sei que como o Senhor me abençoou toda essa vida, eu não posso dizer que eu amo o Senhor perfeitamente, eu não posso dizer que realmente eu amo o Senhor com a perfeição e todo aquele nível do Senhor Jesus Cristo, mas eu tento e gostaria de amá-lo. Mas rejeitar Ele, esse amor, e ainda eu não amei Ele, não, pelo menos no coração eu tenho esse desejo. Mas como que eu até rejeito amar Ele? Às vezes a gente pensa dessa forma, mas, irmãos, nós precisamos compartilhar como nós temos sede de amar o Senhor e receber amor do Senhor, mas ao mesmo tempo como nós ignoramos o amor do Senhor Jesus Cristo e também como nós ignoramos a amar nosso Senhor. Como somos indiferentes diante desse amor e também como nós subestimamos e realmente nós jogamos fora, como se fosse um lixo, o amor do Senhor Jesus Cristo. Isso que hoje a gente vai compartilhar. Um texto que nós conhecemos muito bem, por isso nós erramos muitas vezes, falhamos muitas vezes. Quem diria, meio de nós, que nós amamos o Senhor como Pedro? Pedro amou o Senhor ou não? Será que a gente é capaz de amar o Senhor como Pedro? A gente tem que pensar, refletir. Irmãos, hoje a palavra de Deus começa versículo 15. Esse cenário a gente já conhece muito bem. Hoje, pessoal, penúltima pregação de exposição de João. Hoje é penúltimo, domingo que vem é o último, aí encerra, tá? Então, já estamos no fim. Hoje o versículo começa assim: depois de terem comido, refeição, café da manhã, seria café da manhã, né? Porque eles viraram a noite toda para pescar, e assim que eles iam desistir, porque não pegaram nada, só que na beira do mar, alguém falou: vocês pegaram, apanharam peixe? Não. Sua resposta era tão simples: não pegamos nada. Então, uma voz falou claramente: lança sua rede ao direito do barco. Nós sabemos muito bem que a gente não sabe que eles lançaram a rede pela fé, sabendo que Jesus Cristo, acho que não, porque depois que eles descobrem, e eles jogaram a rede e já pegaram cardumes. Alguém contou peixe, era 153 peixes grandes. Quando fala grandes, é assim? Acho que é assim, né? Grande. A gente fala pelo menos assim, né? Imagina outros peixes assim. Nem contou. Pegaram peixe bem. E eles acharam muito maravilha, estranho, porque rede não estourou. Porque tinha muita peixe. Logo, seu discípulo amado, lembra? Quem é esse amado? João, que cutucou Pedro. É Senhor Jesus. Aí, Pedro se lança no mar, não é assim? Que não era profundo, porque mais ou menos era
200 côvados, eu falei côvados, né, uns 45 centímetros, então mais ou menos 100 metros da distância da praia. Então ele desce primeiro e chega e vê que Jesus Cristo está fazendo o quê? Preparando uma refeição. Já estava pão na brasa. A gente não come pão na chapa, aqui é pão na brasa. Ele já começou lá, pessoal. E tinha peixe na brasa. Isso quer dizer que o Senhor já preparou, tá? Eu acredito que Ele não fez nenhum milagre fazer aquele carvão brasa e pão, assando pão e peixe. Ele arrumou isso normalmente e esperando seus discípulos. E também uma conversa boa. O Senhor Jesus Cristo disse: traz peixe que vocês apanharam agora. E ainda bem que eles tinham peixe. Repita comigo: Senhor, me pede o que Ele me deu. Não é assim? Aquele peixe. E assim, ainda bem que a gente tem alguns talentos, algum tempo, alguma coisa que a gente pode oferecer. Que bom, né? E ele traz peixe. Colocaram não somente peixe que Jesus Cristo preparou, mas discípulos que capturaram esse peixe também estavam na brasa. Aí nós lemos, compartilhamos, Jesus Cristo, Ele mesmo, não somente assou pão e peixe, mas Ele que distribui. Ele distribuía um por um, pão e peixe. Muito legal, né, Jesus Cristo? Ele servindo seus discípulos. Ele estava comendo. Até comer tudo, Jesus Cristo não falou nada. Por isso hoje começa o quê? Depois de terem comido. Aí que Jesus Cristo abriu a boca. Ixi, agora chegou a hora. Ninguém falava nada. Acho que todo mundo pensava assim, né? Puxa vida, se Jesus Cristo pergunta aqui, quando eu estava crucificado, onde você estava? Não é assim? Já imaginou? Já começou férias? E seus filhos voltando para casa, aí pergunta, né? Aí, mamãe fala assim: terminou a escola, agora é férias? É, mãe. Mas ela não perguntou nada sobre boletim. Não falou nada. Só falou assim: você passou? Passei. Passei quase raspando. Mas tudo bem, não perguntou nada. Eu também, quando eu entrei na faculdade, minha mãe perguntou: meu filho entrou na faculdade. Ela ficou feliz da vida quando eu entrei na USP. Ela ficou feliz. Eu entrei penúltimo lugar. Mas quando entra não tem isso, tá? Mas eu vi minha nota. Eu entrei penúltimo lugar. Quase. Tudo bem. Mas, pessoal, Jesus Cristo não perguntou nada. Estou revelando muito meu passado, tem perigo. Hoje em dia muita gente, né, grava e coloca, tá triste, mas tudo bem. E Jesus Cristo abriu a boca. Aí todo mundo que... Aí Jesus Cristo perguntou assim: quem que me traiu? Já imaginou se fosse perguntado assim? Ou pelo menos assim: quando eu estava crucificado, onde você estava? Ou assim: Pedro, por que você me... Tudo bem, você tinha medo, mas por que você me negou? Por que você negou minha vida, até falando com uma moça, que ela sabia muito bem que você estava comigo? Mas como pode você dizer que você nunca me conheceu, ainda falou mal de mim? Aí, ponto final, né? Mas repita comigo: Jesus pergunta, só o que eu posso responder. Ele perguntou para o seu discípulo o quê? Tu me amas? Dá para responder ou não? Dá, né? Ainda Jesus Cristo perguntou assim: você me ama mais do que todos estes? Sim, Senhor. Já imaginou? Faz conta de um casal. Né? Um casal. Ontem tinha também um casal oficializou, né? Esse casamento. Essa é prova, certo? Um casal estava vivendo que a mulher estava sofrendo pelo seu marido, né, a esposa, porque
marido sempre promete que vai voltar no trabalho direitinho, mas sempre ele encontra aquele happy hour, que traz não happy hour para a família, né? Happy hour para ele, é mais infelicidade para a sua família, porque happy hour dele é muito prorrogado, né? Que passa 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, né? Aí ainda marido volta tudo bêbado, suado. Aí a esposa sofre. Aí ele prometeu de não fazer mais isso. Mas aquele dia era especial, porque amigos falaram, hoje está terminando o ano, você tem que estar lá. Sem você, a gente não tem clima. Sem você, a gente fica chato. Você tem que estar, você não se alegra. Sempre não fala assim. Aí o cara acha que é verdade e vai. Mas tudo bem. Aí que passou Happy Family não, Happy Hour, e ele voltou meia-noite. Ele estava abrindo porta assim, entrando, e a esposa está na sala. Aí ele entrou, a esposa perguntou, tu me amas? Dá para responder ou não? Geralmente esse marido responde assim, claro, querida, você sabe que eu te amo, porque isso dá para responder. Já imaginou se a esposa perguntar assim, por que você atrasou? Ai, não, meus colegas, e daí? Por que essa hora? Então, era happy hour, diz que hoje, mas essa hora, aí é difícil, não é assim? E você não prometeu mais? Mas a esposa perguntou, tu me amas? Isso está para responder ou não? Eu amo você, sem dúvida, isso sim. Né? Até nessa altura o marido fala, né? Que eu provo aí? Como eu te amo. Aí Jesus perguntou para o Pedro, nem perguntou sobre traição, onde você fugiu, onde você estava, por que você fez isso, nada disso. Por que você mentiu, nada, falou, você me ama. Mas vamos a gente ver direitinho esse versículo. O Senhor disse ao Simão Pedro, perguntou Jesus ao Simão Pedro, chamou ele de Pedro? Não, Simão, filho de João, chamou assim. Porque esse era o nome verdadeiro, nome original do Pedro. Nome original do Pedro era Simão. Quando Jesus Cristo viu ele, trocou o nome dele. E o quê? Agora você é Pedro, como uma pedra. Agora o Senhor não chama mais pedra. Chama o quê? Simão, filho de João. Como se fosse falando sobre sua vida. Eu te conheço. Né? E já imaginou? Se eu falo para o Júnior, mas eu falo assim, ô Júnior, filho de Alex, isso quer dizer o quê? Rapaz, eu conheço até seu pai, não quer dizer isso? Estou falando. Ô Bruno, filho de Vladimir, filho de Samantha, isso quer dizer o quê? Rapaz, não brinca não, eu conheço todos os seus pais. Simão, filho de João. Ama-se-me mais do que estes outros. Quem é estes outros? Pessoal, olha a seu lado aí. Olha. E Pedro também olhou. Quem estava a seu lado? Outro discípulo, outros amigos aí. Aí perguntou, você ama mais quem? Olha, eu vou perguntar para o Bruno. Bruno, você ama, Senhor, mais que estas pessoas? Ele respondeu sim. Aí você ofendeu? Não, né? Por quê? Eu não perguntei para Bruno, você ama Juninho mais que todas estas pessoas? Aí se ele respondeu sim, isso quer dizer que o que vocês são? Secundárias. Assim. Mas como esse Senhor é diferente. Aí ele perguntou, sim, Senhor. E ainda ele fala o quê? Tu sabes que te amo. Aí o Senhor respondeu, então apacenta os meus cordeiros. Mas aqui tem problema de Pedro. Qual é o problema de Pedro?
O Senhor já sabia e pergunta: me amas mais do que estes? Porque o amor que Pedro tinha é sempre um amor comparativo. Ele sempre comparava. Ele achava que ele é o melhor discípulo. Ele acha que é ele que ama mais do que outras pessoas. Mas isso que é nosso amor. Porque a gente pensa assim. Quando a gente fica ofendido, se você amou muito seu cônjuge, marido, ou esposa, ou até seus filhos, ou seus pais, ou colega, quando você amou, por que você sofre? Você espera alguma coisa, não assim, que realmente eu amei você, isso para cobrar, nada disso, mas você fez com todo o amor, você fez tudo isso. Por exemplo, você fez uma roupa linda para sua filha, ou sua amiga. Se você trabalhou, ainda você economizou seu dinheiro, tudo, e você que comprou tecido, você que cortou, você que fez tudo, e pensando nela e entregou. Aí pelo menos essa pessoa tem que agradecer. Aí você depois vê que ela estava usando isso, pano de chão. O que você seria assim? Isso mesmo, pode usar pano de chão. Você falaria assim? Não. Ah, fica... É isso. Ainda na sua frente. Aí você falaria assim: não é assim. Eu fiz tudo isso, sacrifício, para entregar para você. Mas o que está acontecendo aqui? Essa pessoa acaba de o quê? Que você amou a pessoa, mas esperando o tamanho que você amou. Mas a pessoa é assim. Eu exagerei essa ilustração? Não. Quando nós somos os pais, como a gente gosta de comprar um presente para os filhos, né? Mesmo que pequenininho, que até brinquedo está escrito, esse, menos de 3 anos, não dá. Você tem que dar acima de 3 anos, não é assim, até idade. Mas uma mulher que tem 10 meses, aí você já compra. Ele brinca um dia, né? E depois? Quebrou tudo. Jogou fora tudo. E você faz o quê? É muito inteligente, acho que vai ser cientista. Ele quebra tudo, verifica. É assim? É sua amiga também usando esse vestido no chão, para ver que realmente o tecido é bom, dá para limpar bem ou não. Depois ela lavar, ela vai usar. Ela vai usar para vestir, para sair também, vai usar para lavar no chão. Para ela você não faz mais roupa, mas para o seu filho você compra. Aí você vai falar: não, ele não sabe, ele é pequeno. Se aquela pessoa também não sabe seu amor, essa pessoa é ingrata, essa pessoa ainda tem esse nível de gratidão baixa. Se você deu seu amor, você fez muito bem. E acabou. Se a gente espera alguma coisa, ainda a gente olha, ainda como você pode fazer isso na frente das outras pessoas? Às vezes a gente fala assim: tá bom, você não precisa devolver meu dinheiro, sim, você não precisa fazer isso, mas pelo menos você não pode falar mal do meu nome. Não é assim? Isso é questão da honra, que nada. Isso também é a mesma coisa, como finança, como material, sua fama e também a sua ambição. A gente faz amor comparando, porque um casal fica sofrendo, porque amigos se quebram. Por quê? Porque você amou, e a pessoa não corresponde, é chato. Isso acontece ou não acontece na nossa vida muitas vezes, pessoal. E às vezes a pessoa nem sabe. Você fez tudo, aí você vê: pô, esse amigo nunca nem paga um cafezinho. Eu pago pizza, eu pago jantar, eu pago tudo sobremesa, mas o cara nem paga um cafezinho. Por quê? Essa pessoa nunca pagou. E vai aprender. É pagando toda a conta do seu filho, que seu filho nunca vai pagar. Aí ficando velho, aí vai aprender. Ixi, eu fazia isso toda a minha vida. A pessoa muito demora para aprender.
Espiritualidade também é a mesma coisa. Irmãos, não é coerente que um coelho fazendo corrida, competição com tartaruga. Quem que vai ganhar? Pessoal, quem que vai ganhar? Coelho ou tartaruga? Porque ninja. Tartaruga é tartaruga, pessoal. Coelho é coelho. Se faz corrida, quem que ganha? Tem ainda pessoa que fala que é tartaruga ninja. Pessoal, eu não sei coelho como que corre. Qual é a sua velocidade? Será que coelho corre uns 20 km por hora? Não sei, mais ou menos, né? Não, ou 15 ou 10, não é assim? Porque o homem anda 4 km por hora. Então, coelho, claro, corre muito rápido que o homem andando, então deve ser uns 20, não é assim? E tartaruga? 15 km por hora? Tartaruga é mais atrasado do que eu, não é? Muito mais. Acho que 1 km por hora, eu não sei, né? Não medi, não fez isso. Faz conta que tartaruga, corrida, sua velocidade máxima é 1 km por hora. Faz conta que 1 hora, tartaruga anda 1 km. Mas tartaruga esforçou, agora anda 2 km. Houve crescimento ou não? Houve desenvolvimento ou não? Houve, né? Você tem que olhar a tartaruga como tartaruga. Coelho tem que fazer competição com quem? Outro coelho, pessoal. Tartaruga tem que fazer competição com? Está falando de novo, tartaruga ninja. Com tartaruga. Não é assim? Nossa vida espiritual também é assim. Depende da pessoa, você tem sua espiritualidade mais elevada, mais amadurecida. A pessoa mais devagar. Mas o que você fez, o que você espera da pessoa, ponto referencial, não é pessoa, mas de você mesmo. Então você começa a comparar. Mas essa comparação já está errada. Por isso que Jesus Cristo perguntou a Pedro, tu me amas mais do que este? Ele respondeu, sim, Senhor, porque é isso que ele sempre fazia. Por isso que ele falava, não, todo esse cara fode, mas eu nunca deixarei o Senhor até minha morte. Mesmo que o Senhor morra, eu vou morrer junto. Por quê? Ele estava comparando com outros discípulos. Mas quando ele estava sozinho, ele se vacilou. Nossa vida não é assim? Sempre olha alguém. Você cultua Deus assim, você serve a igreja assim, sempre olhando ao seu lado. Por que vocês vieram aqui hoje? Cultuar quem? Cultuar quem? É Deus. Sim, você vai encontrar comunhão com amigos, pessoas, isso também, mas isso não é prioridade. Isso é secundária. Mas a pessoa decide igreja, quando irmão, quando amigo está lá ou não. Isso já está errado. Eu falo mais, isso é pecado diante de Deus. Por quê? Você está indo à igreja do Senhor, olhando as pessoas. Isso não é pecado? O que é pecado diante de Deus? Aquele que desonra a Deus. Sabe o que é maior pecado para Deus? Não é assassino, não é roubo. Aquele que nunca honra o nome do Senhor. Isso é pecado. Quem que vai ao inferno? Aquele que assassinou? Aquele que roubou? Não. Se é aquele que não se arrependeu, aquele que não acreditou no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então vai para o inferno. Entenda bem diante de Deus. Então, irmãos, o que é realmente Jesus Cristo queria falar sobre seu amor? Tu me amas mais do que este? Ele respondeu sim. Por isso o Senhor disse, ah é? Então, apacenta meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta a segunda vez, versículo 16. Vamos lá, todo mundo junto?
tornou perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, é igual, só que agora muda. Vamos lá? Tu me amas? Agora pergunta rápido, né? Tu me amas? Antes era o quê? Me amas mais do que esse. Agora não, sem comparar ninguém. Tu me amas? Acabou. Acabou. Você amou seu marido? Acabou. Porque seu marido vai trazer alguma coisa? Chega um momento que ele não pode trazer mais. Então não ama mais? Disse a palavra de Deus. Honra seus pais. Porque você honra seus pais porque é gente boa? Não, disse aqui. Esse é sem discussão. Honra seu pai. Acabou. Mas disse, obedece seus pais no Senhor. Isso é diferente. Obedecer, você tem que ver. Isso é realmente de acordo com a palavra de Deus ou não. Agora, honrar sem perguntar. É assim que faz. Irmãos, agora o Senhor pergunta outra vez. Ainda ele é o quê? Filho de João. É Simão. Aí ainda é secular. Como se fosse antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Falando que é discípulo, falando que é cristão. Mas o Senhor fala, você é filho de Simão. Filho do homem. Seu nome é Simão. Tu me amas? Aí ele responde, né? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus o quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Segundo erro, respeito ao amor do Senhor Jesus Cristo, é primeiro o quê? Amor do Senhor não é comparativo. Segundo é o quê? Não é egocêntrico. Quando a gente pensa na nossa vida, olha, pessoal, olha para mim, vamos a gente raciocina. Quando a gente vive nesse mundo, muitas vezes a gente pensa que somos o quê? Ator principal, não é assim? Todo esse cenário eu estou no meio, não acha? Não é, pessoal. Não disfarça, não. A pessoa fala assim, não, eu sou quietinho, eu não quero pensar nisso, eu fico assim sozinho no meu canto. Sim, você também acha o quê? Ator principal de Bang Bang lá no deserto do faroeste, sozinho andando assim. Mas você acha o quê? Deserto, no meio, você está cavalgando sozinho. Ah, mas eu não gosto de envolver e tal. Mas sempre acha o que você é a atriz principal. Mas, pessoal, isso é uma coisa muito imaturidade. Por quê? Todo mundo pensa assim. Você viu um filme que só tem atores principais? Hã? Você viu Cinderela? Só tem Cinderelas. Mas a filha Cinderela, tudo é Cinderela. O que é isso? Esse filme. Acabou, faliu. Mas nossa vida não, todo mundo acha que o quê? Eu sou centro da minha vida. Eu sou o quê? Ator principal. Pensa, não pensou, fala a verdade. Até eu. Mas eu arrependi, porque todo mundo pensava assim, eu descobri. Então, peraí, aqui está errado alguma coisa. Até pais são assim. Quando você vê mapa mundial, quando você vê mapa mundial no Brasil, sempre o Brasil está no meio. Aí que a gente tenta desenhar um pouco. Mesmo que não é centro assim, mas a gente coloca mais para o centro. Você vê mapa de chinês, sempre China em meio. Você vai ver como que europeu ensina seus filhos a desenhar mapa. Europa é mais para o centro. Todo mundo pensa assim. Mas está certo, pessoal. Você é centro da sua vida, você é centro de todo esse cenário. Por quê? Terra é o quê? Terra não é plano. Se fosse plano, onde que é centro? Aqui não é centro, no meio. Aqui não é centro. Então, se fosse no plano, existe um centro mesmo. Mas, quando uma bola, onde que é centro? Todos os pontos são centro, pessoal. Quando Deus olha nossas vidas, Ele olha cada um de nós. Sua vida é assim. Cada igreja, Senhor olha como centro. Então, irmãos, quando a gente fala sobre amor para outras pessoas que não corresponde, porque nada mais ponto referencial é
egocêntrico, você é seu amor mesmo. Mas seu amor é muito elaborado, seu amor é já amadurecido. Mas erro fatal é nada mais você colocando você como ponto referencial. Ponto referencial é amor do Senhor. Senão, sempre a gente sofre. Se tartaruga que corria 1 km por hora e agora correu 2 km, a gente tem que bater o quê? Fez muito bem, dobrou. Mas se coelho olhando isso é o quê? Tartaruga retardada. Ainda está longe. Não é assim? Quando a gente olha outra pessoa, ainda está longe. Amor que eu te dei, serviço que eu te servi, todo esse carinho que eu te dei, está longe. Por quê? Você está olhando sua velocidade, seu amor, seu ego. Por isso o Senhor disse, tu me amas. Irmãos, isso é muito importante. Se a pessoa está crescendo, a gente tem que ver, ou não. Se pessoa, claro, se pessoa que, eu penso assim, se pessoa que tem culto à igreja uma vez por mês, as pessoas vêm, mas agora essa pessoa vem quinzenal, então houve desenvolvimento ou não? Então a pessoa está crescendo, o dobro, sua frequência. A pessoa vem, agora só falta um domingo por mês. Isso é o quê? Grande avanço. Tem pessoa que está rindo, pensando que está falando da sua vida. Não é isso, não. Tem pessoa que vem todo domingo. Então, a gente tem que ver como a pessoa está crescendo. Eu tenho um amigo, né? Quando eu visitei os Estados Unidos, que é um amigo que morava no Brasil, então ele reimigrou. Ele se tornou um advogado muito respeitado lá, né? Ele tem uma empresa chamada Law Firm, né? Que é uma firma de advocacia. Ele tem 200 e pouco advogados que trabalham para ele. É um grande advogado. Então eu encontrei ele, faz acho que mais de 10 anos, uns 15 anos que eu conheci ele, amigos estavam lá, e ele estava, a gente estava jantando, toda hora ele estava olhando o relógio. Eu falei, mas rapaz, o que você está fazendo? Tem compromisso, você vai logo. Eu fiquei ofendido, né? Porque toda hora ele falou, não. Aí outro amigo falou assim, Jung, ele tem que voltar para casa, ele tem que chegar até 11 horas. Eu falei, é? Por quê? Porque ele fez compromisso com sua esposa, senão sai divórcio. Porque ele sempre bebia, sempre fazia besteira e chegava em casa tarde que a esposa pediu o divórcio. A esposa era boa cristã, então ela aguentou e não aguentou mais, ela mesmo sendo cristã pediu o divórcio. Aí ele, como ama a sua esposa, então fez um compromisso, pacto, que ele tem que chegar toda noite até 11 horas. Como ele é grande advogado tal, tá bom, tem jantar, tem tudo, mas 11 horas ele tem que chegar. Se atrasar 1 minuto é $100. É bom, né? Bom. Então se atrasou 10 minutos é quanto? $1.000. Então ele estava desesperado. E estava jantando, nem chegou 10 horas, mas ele estava... Porque ele diz que ele mora no Los Angeles, ele mora bem afastado, que leva uns meia hora, 40 minutos para chegar. Então eu falei, sai 10 horas, você chega. Não, ele saiu quase 9h30. Passou o tempo. Eu encontrei ele na Coreia. Eu estava numa rua típica cultural da Coreia, alguém me chamou. Yang, alguém gritou. Quem que conhece na Coreia, né? Aquela... comércio de mercadão, né? Era meu amigo com sua esposa. Ele falou, essa é minha esposa. Aí eu logo lembrei, né? Aquele cobrador da multa, eu pensei, né? Mas ela falou que, senhor é amigo, pastor. Eu ouvi que ela é boa cristã. Aí ele falou assim, ele me chamou de pastor, pastor Cô, agora eu sou presbítero. Eu falei, parabéns. Então você não paga mais multa? O que é isso? Você não bebe mais? Não, larguei faz tempo. Eu sou presbítero. Passou uns 10, 15 anos. Ele cresceu ou não cresceu espiritualmente?
Tem pessoa que passa 5, 10, 15 anos, não muda nada. Eu acho que vocês, homens, vêm na nossa igreja, cultua, passando 10 anos, todo mundo tem que ser presbítero, sabe? E mulheres, tem que ser todo mundo conselheira, todo chefe aí da igreja. Mas sempre ovelhinha, sempre ovelhinha. Mas não precisa comparar a sua vida. Cada criança não merece. Terceira vez, o Senhor Jesus Cristo pergunta, vamos lá, versículo 17. Todo mundo junto. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho, mesmo jeito, Simão, filho de João, vamos lá? Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez tu me amas. Olha aqui, eu vou falar assim, né? Faz conta que Bruno é um dos melhores bateristas, não acha? Aí ele estava tocando, aí veio outros músicos, né, para ver. Aí um grande, tem aquele filme de bateria, lembra aquele cara, né? Tipo assim, né, mestre? Falou assim, Bruno, você tocou muito bem. Aí então ele fica o quê? Empolgado, né? Passou 30 segundos e ele fala assim, Bruno, você tocou muito bem. Passou 30 segundos. Bruno, você tocou muito bem. Isso quer dizer o quê? Tocou mal. Porcaria. Você tocou muito bem, isso significa o quê? Você acha que você tocou bem. Não é assim? Ele fala assim, tocou bem. Ele repete, tocou bem. Tocou muito bem. Você tocou bem, rapaz. Você tocou bem. Nessa outra, Juninho, cara, tocou bem. Jane, tocou bem. Ô pessoal, cara, tocou bem. Todo mundo, cara, tocou bem. Isso é o quê? Acabou com a vida dele. Aí ele vai ficar triste, envergonhado. Tem moça que a gente vê, né? Ah, que moça bonita. Não é assim? Tem moça que tem que ouvir que é bonita. Eu sou bonita. Ela é bonita. Já imaginou? Todo mundo fala, ela é bonita. Ô, bonita está passando. Chegou bonita. Tchau, bonita. Ô, bonita, você tomou café da manhã? Ô, bonita, você almoçou? Bonita, você quer água? Ô, bonita. Que é o quê? Ela é paranoica. Porque a gente sabe que ela é doente. Você tem que chamar assim. Toda hora que a gente encontra, bonita chegou, bonita saindo, bonita atrasou. Pessoal, presta atenção. Homem fala assim. Aí Jesus falou pela terceira vez. Aí Pedro já sentiu, né? Aí alguma coisa está errada. Está vendo, Bruno? Pedro já entendeu. Quando Jesus perguntou, tu me amas? Ele falou, sim, Senhor. Aí logo, tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas? Aí Pedro, peraí. Acho que o Senhor não está confiando de mim. Ainda Pedro negou quantas vezes? 3 vezes. Então o Senhor fala assim, tu me amas? Sim, Senhor. Uma vez. Tu me amas? Sim, Senhor. Segunda vez. Agora, rapaz, eu vou perguntar a terceira vez. Quando chegar 3 vezes, você vai lembrar alguma coisa. Tu me amas? Epa. E também discípulos estavam contando, né? 1, 2, 8, 3. É isso? Para revidar? Revanche? Não, quem faz isso somos nós. Jesus não faz isso, não. Eu creio que alguém interpreta assim, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, então Jesus fez isso para curar ele. Não, eu acho que não. Jesus não fez isso. Por quê? Porque Jesus perguntou 3 vezes. Por quê? Pedro não entendeu o amor do Senhor. Eu vou terminar a palavra de Deus, que você já entendeu. Ele já entendeu. Será que ele entendeu?
Ou você entendeu? Ele entendeu? Já está entendendo, pessoal? Está duvidando. Jesus perguntou: filho de João, Simão, tu me amas mais do que estes? Isso nada mais que Pedro sempre amava o Senhor em comparação. Se a gente faz isso, eu sou melhor que aqueles homens, eu sou, mesmo assim, mulher, eu sou o melhor marido aí, olha meus amigos, todo mundo safado aí, eu sou menos. É assim? Não, pessoal. O Senhor perguntou: tu me amas? Pedro respondeu que sim. Então o Senhor disse o quê? Apacenta meus cordeiros. Mas o que Pedro esperava não era essa palavra. Já imaginou? Você atrasou um homem, um marido, aquele tipo de meu amigo que ainda não estava convertido. Chegou de novo 1h da manhã, tudo quebrado, bêbado, atrasado, suado. Entrou em casa e a esposa esperando ali. Ele assustou. Logo a esposa perguntou o quê? Tu me amas? Eu amo, minha querida, eu te amo. Aí a esposa respondeu assim: então cuida porquinhos. O quê? Cuida porquinhos? Aí logo a esposa respondeu de novo, perguntou de novo: querido, você me ama? Sim, eu amo, mesmo que eu sou bêbado, eu não cumpri, mas eu te amo. Então limpa chiqueiro. Aqui é apartamento. A gente não cria. Não somos pecuaristas, nem a gente não tem porco. Que limpa chiqueiro o quê? Aí a esposa pergunta de novo: você me ama? Ixi, eu menti 3 vezes. Não cumpri. Quebrei esse compromisso 3 vezes. Mesmo assim, mas aí você sabe que eu não cumpri, mas eu amo você. A mulher falou assim: então, dá um banho no porco. O que está falando? Dá para entender? Por isso que Pedro não entendeu. Quando o Senhor perguntou: tu me amas? Ele disse que sim, Senhor. Então pelo menos o que Pedro esperava assim: Pedro, eu sei que você me ama, mesmo que você falhou, mesmo que você me traiu, mas eu sei fundo no fundo do seu coração, você tinha medo, não era isso, como você sofreu por causa disso, mas eu sei que você me ama. Mas não era essa a resposta. Então ele ficou parado, como se fosse assim: Bruno, você me ama? Tem que responder a verdade, tá? Você me ama? Então, pastorear cordeiro. Então, o que você tem? Se entendeu como você tem que falar? Tem que responder: sim, pastor. Não é assim? Mas ele ficou quieto. Leia a Bíblia. Ele respondeu alguma coisa, Pedro? Não tem mais palavra. Então ele ficou assim. Então o Senhor perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então pastoreia minhas ovelhas. Pedro respondeu: pega a sua Bíblia. Na minha Bíblia, Pedro não responde nada. Acho que sua Bíblia também tem que ser igual à minha. Aí o Senhor pergunta de novo. Porque Pedro esperando uma resposta do Senhor, do seu amor, no seu conhecimento, pela sua experiência. Mas olha bem esse versículo. Já versículo 15.
Você me ama mais do que estes? Amor não é comparativo, você simplesmente tem que me amar. Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta meus cordeiros. Esses cordeiros são quem? O Senhor disse, meus cordeiros, é cordeiro do Senhor. Pelo esse cordeiro que o Senhor disse, Cristo morreu na cruz. Esse cordeiro é eu e você, todos nós. Alguém falou do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Alguém. Então nós temos alguém para falar sobre isso. O Senhor fala, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, pastoreia ovelhas. Esses cordeirinhos têm que crescer. Tem que ter rebanho. Você se louva, adora o Senhor. Agora pegou Mateus, cordeirinho do louvor, para que ele seja grande adorador. O Senhor perguntou, tu me amas? E você se sente ofendido. Mas por que sou eu? Porque ela não? Porque ele não? Porque sempre eu que tenho que tapar buraco? Porque sempre eu que tenho que limpar? Porque eu que sempre tenho que fazer? Não, porque você ama o Senhor. E o Senhor sabe que você ama o Senhor. Então, pastoreia cordeiros. Onde que você vai pastorear? O Senhor vai perguntar, né? Tu me amas, Ricardo? O que eu vou falar? Cuida bem dos caos. O que está falando? Tu me amas? Aí ele não respondeu. Tu me amas? Responde eu, só para... Eu sei que você tem raiva de mim, mas tu me amas? Então, cuida bem do estacionamento. O que ele está falando? Tu me amas? Aí ele ficou, poxa, será que o pastor não confia em mim? Ele respondeu assim, mas o senhor sabe que eu amo, o senhor sabe tudo. Então, cuida bem dos caos, que pessoas que visitando a nossa igreja. Porque você é a primeira impressão, o primeiro rosto que recebe as visitas. Mas eu vi igreja não é assim. Eu pensei que igreja era assim. Igrejas, cada um tinha seu amor, cada um tinha seu conhecimento, cada um falava que é certo e errado. Seremos julgados diante do Senhor, cada um. Eu vou ser julgado diante do Senhor pela minha vida, não pela sua vida. Não é que o que você acha de mim, não é que o outro de mim tem valor ou não, mas o que o Senhor acha de mim. Mas as pessoas falam sobre sua vida, minha vida. Ah, tal fulano é assim, fulano é assim. Ainda bem que você não é Senhor Jesus. E você vai acertar conta com o Senhor o que você está falando, o que você está fazendo. Isso não é meu juízo. Então alguém fala mal de mim, alguém fala mal de você, e sente mal, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Com isso você não fica emocionado, não fica bravo, não fica triste. Por quê? Tartaruga é assim. Coelho é assim. E você é filha de Deus, filho de Deus. O Senhor pergunta hoje também, por que você veio aqui? Tu me amas? A gente vai responder, sim, Senhor. Então cultua bem. Tu me amas? Sim, Senhor. Então almoça bem.
Tu me amas? Sim, Senhor. Então sirva bem, missionários. Todo mundo vem na igreja, me sirva. Eu gostei, culto, eu não gostei. Pô, você é Deus? Eu acho o pastor certo, eu acho o pastor errado. Quem é você? Quem é você? Você é pai bom? Mãe ruim? Ou filhos, quem é você? Quem que te gerou? Honra seus pais. Pai está errado, mãe está errado, mãe está certo agora, pai está certo. Filhos, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Ser mãe, ser pai. E assim, o Senhor pergunta outra vez, mesma pergunta que dirigiu ao Pedro, a nós. Tu me amas? Claro que nós responderemos, sim, Senhor. Como eu te amo. Mesmo com a minha imperfeição, mesmo com a minha infidelidade, incompetência, mas, Senhor, como eu te amo. Então o Senhor vai responder o quê? Muitas maneiras diferentes, de acordo com cada um de nós. Então, cuida bem do carro. Então, cuida bem para receber a pessoa. Então, Juninho, toca bem piano. Então, toca bem instrumento. Cuida bem do templo do Senhor. A pessoa fala, templo, esse prédio não é igreja. Igreja é conjunto, a congregação das pessoas. Mas não é esse espaço que oferece desenvolvimento na nossa fé? Não é esse espaço que favorece nossa comunhão? Não é esse espaço que nos dobra o joelho? Ninguém idolatrar esse prédio, mas vai cuidar bem, por amor ao Senhor. Vamos orar nesse momento, lembrando realmente, o amor que eu estou respondendo ao Senhor é correto, não é comparativo, mas eu estou amando mais do que Ele, eu estou servindo mais do que ela, ou não é egocêntrico? Não é sempre você que é ponto referencial? Ou você está ouvindo? Então, apacenta meus cordeiros. Oremos.